Já é uma função duas vezes diferenciada no intervalo AB, tal que se acontece que a segunda derivada da função f é positiva, né? É estritamente positiva sobre o intervalo AB, então a gráfica dessa função é côncava para cima sobre esse intervalo AB. Além disso, né, se a derivada, ou bom, por outro lado, se a segunda derivada dessa função é estritamente negativa, ou seja, se ela satisfaz essa condição daqui, nesse intervalo, então a gráfica da função f é côncava para baixo sobre esse mesmo intervalo. Beleza? Vamos demonstrar isso daqui. Ok. Vamos mostrar a primeira parte, tá? Seja... Tá, vamos pegar dois pontos aqui, seja um ponto x1 e um ponto x2, que estejam justamente nesse mesmo intervalo, tá? Se nós temos os pontos, obviamente tal que esses pontos, né, satisfazem a condição de que x1 é menor que x2, tá? Condição clássica. E considere um ponto t que esteja no intervalo 0, 1, certo? Lembremos que esse t, vou colocar aqui de cor azul, tá? Esse t tem que estar fixo, tá? Se não estiver fixo, a gente pode ter bastantes problemas com isso. Bom, então, o que acontece aqui? Se acontece aqui, isso aqui, então logo, o teorema do valor médio, né, sobre o intervalo e vamos pegar aqui um intervalo especial, tá? Geralmente nós fazemos o que? Nós temos um aberto aqui, e para o teorema do valor médio precisamos garantir diferenciabilidade no aberto e continuidade no fechado, né? Mas nós temos aqui um seguinte detalhe, né? Que a gente não pode garantir continuidade numa desculpa, diferenciabilidade no aberto todo, né? Não, de fato assim, a gente pode, mas vamos fazer um truque aqui para analisar isso aqui. A gente pegou um x1, um x2 aqui, certo? E vamos tentar ver como que é o comportamento da função sobre um intervalo da seguinte forma. Vamos pegar aqui um x sub t, tá? Repetindo aqui o x sub t tá aqui, onde esse x sub t é da forma de tal forma que ele percorra todo, tá? 1 menos t por x sub 1 mais t por x sub 2, certo? Esse t, né, dependendo dos valores que pegue o t, né, de 0 até 1, ele percorre todo esse segmento daqui, certo? Quando o t, por exemplo, quando o t seria 0, né? Olha aqui, quando o t é 0, aqui seria 1 menos 0 por x sub 1 mais 0 por x sub 2, então esse cara seria x sub 1. Quando t seja, por exemplo, t um médio, aqui daria 1 médio de x sub 1 mais 1 médio de x sub 2, certo? Isso significaria que aqui teríamos o ponto x sub 1 mais x sub 2 sobre 2, né? Que seria um ponto que está mais ou menos por aqui, né? x1 mais x2 sobre 2. E, por exemplo, se a gente tem aqui que esse valor t é igual a 1, aqui teríamos 1 menos 1 por x sub 1 mais 1 por x sub 2, então aqui daria x sub 2, certo? Então, observe que, de fato, né, esse truque de definir, né, o x sub t da forma que vou colocar aqui, aqui coloquei o x sub t da forma t menos 1, né? Oh, desculpa, 1 menos t por x sub 1 mais t por x sub 2 faz com que esse x sub t
dependendo do valor de t, né, percorra todo esse segmentinho daqui, né? Certo? Então, tendo essa consideração, vamos fazer nossa análise justamente nesse tipo de intervalo, tá? Logo, o teorema do valor médio sobre o intervalo x sub 1, x sub t, ok? Estaria x sub t. Se a gente faz uma análise sobre esse intervalo, vai implicar o quê? Implica que vai existir, né, um ponto C, implica que existe, vou colocar aqui, existe um ponto C que vai estar aonde? Justamente vai estar no aberto, certo? Ou seja, entre x sub 1 e x sub t. Opa. X sub t. Ok. Tal que vai acontecer que a derivada, né, nesse ponto C vai ser igual ao que? Vai ser igual a nossa função f, né, aplicada em quem? Em x sub t, vou colocar aqui x sub t, menos f de x sub 1, tudo isso dividido por x sub t menos x sub 1, né? Certo? Agora, isso aí por um lado, né? Agora, opa, tem mais coisa, né? Analogamente, o teorema do valor médio sobre o intervalo. E agora vamos pegar o outro pedacinho do intervalo, porque a gente já pegou de x sub 1 até x sub t, certo? Agora vamos pegar de x sub t até x sub 2, tá? Vai implicar o que? Implica que vai existir outro c que está aonde? Está justamente no intervalo aberto x sub t, x sub 2, certo? Tal que a derivada nesse ponto vai ser igual ao que? Vai ser igual a f de x sub 2, né? Menos f de x sub t, tudo isso dividido, tá? Tudo isso aqui dividido entre x sub 2 menos x sub t, ok? Agora, só para ter uma pequena consideração aqui, tá? Esse c, para não cometer erros, tá? Ao primeiro c vou chamar de c sub 1 e ao segundo c vou chamar de c sub 2, tá? Só para diferenciar a eles, tá? Porque observe que cada um desses valores, né, está em um distinto intervalo. Então, para não atrapalhar nossas contas, tá? Eu coloquei nomes distintos, tá? O primeiro é c sub 1, o segundo é c sub 2. Ok. Bom, feita a consideração, que outro dado a gente tem aqui? Além disso, nós sabemos que a segunda derivada é estritamente positiva, né? Então, a gente coloca aqui. Além disso, sabemos que a derivada, bom, a segunda derivada, na verdade, é estritamente positiva para todo x que esteja nesse intervalo AB. Certo? Tá. Logo, isso vai implicar o quê? Isto implica, ou a gente pode colocar aqui, ou seja, ou daí, né? Acho que melhor aí. Daí, a gente que pode implicar, vamos implicar que a função f, né? A derivada dessa função f é uma função crescente, né, sobre o intervalo AB. Sobre o intervalo AB. Certo? E, além disso, né, nós sabemos que
os valores de C sub 1 e C sub 2 vão ser certo. Observe o seguinte, antes de poder escrever isso bem. Onde que estaria este C sub 1 daqui? Se eu faço um desenho aqui, né? Aqui estaria x sub 1. Opa, era para colocar um pouco mais para baixo. Tá? Vou colocar melhor aqui. Ok, vou fazer aqui a pequena reta, né? Aqui a gente tinha o x sub 1, aqui a gente tinha o x sub 2. Eu construí, né, um x sub t, certo? E nesse intervalo daqui, né, a gente achou o quê? A gente achou um c sub 1. E nesse outro intervalo daqui, a gente achou um c sub 2, né? Então daí dá para ver que c sub 1 é menor que c sub 2, certo? Então, daí f crescente sobre esse intervalo. E isto implica e o que vai implicar isso aí? Isso implica que como a gente tem que c sub 1 é menor que c sub 2, então devido a que a nossa derivada, né, é crescente, certo? Então nós vamos ter o que? Que f de c Professor, derivada, né? Diga. pode explicar de novo aí por que C1 é menor que C2? Ah, é porque aqui, ó, olha aqui. Quando a gente aplicou o teorema do valor médio, a gente escolheu esse intervalo aqui, né? De x sub 1 até x sub t, certo? Aí Certo. foi, por isso que eu fiz esse pequeno desenho aqui, né? Nessa parte aqui, a gente tinha x sub 1, x sub 2 e o x sub t estava por aqui, certo? A gente aplicou nessa primeira parte aqui, Ah, eu aplicamos já o teorema do entendi. valor médio e aqui a gente achou, né, um c sub 1, É certo? porque eu pensei que o xt não estava fixo, mas está dizendo que o t está fixo. Então aqui a gente tinha o x sub 1, aqui temos de novo o x sub 2, o x sub t estava por aqui, né? Certo? É. Aí nós depois aplicamos o teorema do valor médio aqui e a gente achou aqui um c sub 2, certo? Não, de fato o x sub t está se movimentando, né? Só que no momento que o t varia aqui, né? Também varia lá embaixo. Por exemplo, se o t faz com que o x sub t fique mais próximo daqui, né? Certo? Certo. Ao mesmo tempo ele vai acrescentando do outro lado, né, um maior intervalo para esse lado direito, né, e decresce do lado esquerdo, né. Tipo assim, quando a gente faz essa análise aqui, né, o x sub t, se for 4, aqui embaixo também é 4. Então a gente vai achar um c sub 1 aqui e um c sub 2 aqui. Se por algum motivo a gente muda o t e esse t vira 3, né, certo? Aqui a gente vai achar um novo C sub 1 e um novo C sub 2, mas aqui vai continuando sendo 3, né? De fato, o X sub t está se movimentando, mas nos dois casos estão se movimentando ao mesmo tempo, né? Eles estão tendo o mesmo valor. Você não se entendeu aí a ideia de... Sim, né? Eu entendi que eles estão se movimentando e à medida que o xt se movimenta, os intervalos vão variando. Isso, né? Só que não ficou claro, né? Mesmo o xt variando, mesmo o xt se movimentando, não ficou claro. Não ficou assim. Agora Quando o sim ficou, né? xt. Porque, tipo assim, tá, o X sub t está se movimentando, mas quando a gente faz nossa análise, entre aspas, ele está fixo. Mas assim, tem que ser obrigatoriamente o C1 menor que o C2, não vai ocorrer, Não, né, o outro porque caso. o x sub t, ele o valor, né, que divide os dois intervalos, né? Então sempre vai acontecer que o c sub 1 vai ser menor que o menor ou igual, né, que o x sub t, e do outro lado vamos ter que o x sub t vai ser menor ou igual que o c sub 2, né? No máximo pode acontecer que polos podem ser iguais, né? Beleza. Tá ok? Tá ok, legal a tua pergunta. Beleza, então aí teríamos que justamente acontece isso daqui
E como a função é crescente, né, devido a que sua segunda, desculpa, devido a que a segunda derivada da f é estritamente positiva, vamos ter que a primeira derivada vai ser crescente, ok? Como isso está acontecendo e nós temos que c sub 1 é menor que c sub 2, nós teríamos aqui que a derivada de f, da f aplicada em c sub 1 vai ser menor estritamente, certo? Ok, certo. Nós temos já essa afirmação. Isso vai implicar o quê? Então, nós vamos ter o quê? Quem que é esse cara daqui? F é a primeira derivada de f em c sub 1. A primeira derivada de f em c sub 1 é justamente essa expressão toda daqui. E depois nós vamos precisar de quem? Da segunda derivada de f, desculpa, da primeira derivada da f no ponto c sub 2, né? E isso aí é justamente essa expressão daqui, né? Então é só pegar esses valores e colocar lá, né? Então aqui a gente colocaria f de x sub t, né? Opa, tá feio esse t aqui. Menos f de x sub 1, tudo isso dividido entre x sub t menos x sub 1 menor estritamente que f de x sub t. Opa, aqui não é f x sub t, aqui era f2 menos f de x sub t. Tudo isso dividido entre x sub 2 menos x sub t. Ok? Tá? Era só pegar esses caras daqui, né? Os valores. Esse daqui. Aqui está a primeira derivada. Aqui está a primeira derivada em ponto c sub 2 e colocar lá, né? Beleza. Sendo que a gente já tem isso daqui, a gente pode fazer algumas contas, né? Ok. Vamos fazer isso vai implicar o que aqui? Implicaria que os valores, né? TF. Bom, aqui temos uma conta, né? Lembremos que o x sub t, né? Era o que eu defini como 1 menos t, por, se não me engano foi x sub 1, né? Onde que tá? X sub t, opa, aqui tá a definição, né? X sub t é 1, certo, x sub mais t por x sub 2, ok? Vamos colocar aqui onde? Ok? Bom, daí nós como que a gente procede nessas contas aqui, nós teríamos que vamos ter que fazer a conta toda aqui, né? Bom, se a gente tentasse colocar aqui f de xt, certo, xt menos x sub 1, para simplificar, tá, minha intenção é deixar esse cara aqui sozinho, né? Ficaria menor que, e do outro lado a gente teria o que?
Bom, a priori não dá para ver exatamente o que vai ficar, mas nós teríamos mais ou menos como x1. Estava achando que era possível talvez simplificar de uma forma elegante, né, as contas aqui. Eita. Sobre... Ah, não. Estou me dando um erro aqui. Será que não é elegante essa conta aqui? Essa daqui mais do outro lado ficaria com f de x1, tudo isso dividido entre x(t) menos x1, né? Ok. Ok, agora a gente poderia passar o x(t), né? Essa expressão daqui do outro lado, né? E aí ficaria como? Aí ficaria como f de t, f de x(t) mais f de x(t), tudo isso dividido entre x2 menos x(t), tudo isso estritamente menor que f de x2 dividido entre x2 menos x(t), mais um f de x1, tudo isso dividido entre x(t) menos x1, certo? Ok, e aqui daria para simplificar. Bom, a priori, né? Então daqui teríamos o que? Era para colocar então isso aqui. A gente fatora, né? O x(t) lá fora e a gente teria aqui 1 mais 1 sobre x2 menos x(t). Tudo isso menor que aqui ficaria f de x2, certo? Multiplicado por x(t) menos x1 mais f de x1 multiplicado por x2 menos x(t). Tudo isso dividido entre x2 menos x(t) multiplicado por x(t) menos x1, certo? Bom, daqui ficaria f de x(t) y lá desse lado ficaria x2 menos x(t) mais 1, e daria para simplificar com um dos caras que está do outro lado, né? Aqui teríamos f de x2 por x(t) menos x1 mais f de x1 por x2 menos x(t), todo isso dividido entre x(t) menos x1, ok? Beleza. Beleza. Então, daqui dá para simplificar alguma coisa. Lembremos que o x(t) é dessa forma aqui, né? Que de fato, né, daria para escrever como se for x1 menos t por x1 mais t por x2, né? Ok? Então, daqui a gente teria f de x(t) multiplicado por certo, x1, x2, x(t), a gente coloca lá. Certo, aqui a gente simplifica depois esse daqui. E desse outro lado, esse x(t) menos x1 seria o mesmo que escrever f de x2
Tá. Todo eso multiplicado por t. Certo. Tá, daí teríamos. Eu queria simplificar rápido aqui. Tá, isso aqui ficaria assim. E aqui ficaria x sub 2 menos x sub t sobre x sub t menos x sub 1. Aquilo que a gente já tinha no começo. Daí, esse x sub 2 menos x sub t mais 1. Professor, Diga. você já fez essa conta porque eu. Sim, sim, tu já fez porque aqui deve ter ficado um t. Porque É porque lá na. Não sei, cometi algum erro na hora da conta? Tá. na primeira implicação aí, pelo menos aqui, no meu ver, não sei se eu tô vendo coisa, mas ficou faltando um denominador aí, embaixo do f de t. F do x de t. Não coloquei o Onde, denominador. Peraí. onde tá esse circulado de azul aí, Ai, 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 não coloquei um denominador. Tá, de novo, tá? Porque por algum motivo não está saindo aqui. Eu ia ser bem rápido mesmo. A ver. Vamos, bora lá. O que a gente pode fazer aqui? Aqui teríamos f de x de t menos f de x1. Tu já fez a conta porque eu sei de cabeça o resultado, mas... Eu fiz só essa conta aí porque eu vi... Tá, porque o resultado é simples, né? A ideia já é tentar deixar o f de x de t aqui de trás, né? E que aqui aí fique f de x sub 1 e f de x sub 2 aqui, né? Acompanhado de alguma... Aqui do lado com alguns coeficientes, né? Que de fato um deles vai ser 1 menos t e o outro vai ser t. Entendi. Oi? Entendi, mas o sinal tem que ser menor ou igual? Ah, ou não. tem que ser estritamente? Menor, estritamente. Cometi um erro aí, estritamente. Então teria que ser assim, né? Vamos ter que ir na parte difícil que seria. Tá, esse cara daqui x sub t menos x sub 1, todo isso dividido entre x sub 2 menos x sub t. Certo? Todo isso multiplicado por f de x sub 2 menos f de x sub t. Certo? Aí, uma vez que eu tenho isso daqui, esse f de x sub 1 passa do outro lado somando. Ok? Certo? Uma vez que a gente passa do outro lado somando, minha ideia é esse cara passar desse lado, né? Para passar esse cara desse lado, a gente colocaria f de x sub t. Tudo isso, como esse f de x sub t está com sinal de resta, né? Passa do outro lado com uma soma, certo? E ficaria x sub t menos x sub 1, tudo isso sobre x sub 2 menos x sub t, multiplicado por f de x sub t, estritamente menor que x sub t menos x sub 1, todo isso dividido entre x sub 2 menos x sub t, certo? Multiplicado por f de x sub 2, somado com f de x sub 1, certo? Ok. Beleza. Feito isso daí, a gente tem que esse cara é igual que esse daqui, certo? A gente fatora. E acho que aí foi o meu erro, né? Não ter fatorado isso aqui. E aí fica com a expressão 1 mais x de t menos x sub 1 sobre x sub 2 menos x sub t. Tudo isso menor, desculpa, que é a expressão x de t menos x sub 1 de f de x sub 2, tudo isso dividido entre x sub 2 menos x de t mais f de x sub 1. Ok? Agora, isso aqui
sería f de x sub t menor, y ese cara que está aquí, ¿no? ¿Quién que sería esa expresión aquí? 1 más x sub t menos x sub 1 dividido entre x sub 2 menos x sub t é o mesmo que escrevi x sub 2 menos x sub t más x sub t menos x sub 1 dividido entre x sub 2 menos x sub t, ¿certo? Observe que x sub t con x sub t cancela y lá no numerador ficaria x sub 2 menos x sub 1 dividido entre x sub 2 menos x sub t, certo? Essa expressão daqui, que é o equivalente disso, né, passa do outro lado e passaria de forma invertida, né, que seria x sub 2 menos x sub t, tudo isso entre x sub 2 menos x sub 1, multiplicando a expressão x sub t menos x sub 1 sobre x sub 2 menos x sub t sobre f de x sub, desculpa, f de x sub 2 mais f de x sub 1. Certo? Deixa eu parar esse daqui e vamos colocar de outra cor aqui. Ok? Beleza. Aqui é T, parece uma série. T. Então, teríamos f de x sub t menor que... Bom, e aqui só resta fazer essa conta aqui, né? Que seria esse cara por esse e esse cara por esse, né? Ok? Então, no primeiro, como que ficaria aqui a expressão? Ficaria x sub t menos 1 dividido entre x sub 2 menos x sub 1 por f de x sub 2, mais o segundo ficaria x sub 2 menos x sub t, tudo isso dividido entre x sub 2 menos x sub 1 por f de x 1, certo? Agora, quem é x sub t menos x sub 1 dividido entre x sub 2 menos x sub 1? X sub t era justamente todo esse cara daqui, né? Então aqui vou escrever x sub t, que seria x sub 1 menos t por x sub 1 mais t por x sub 2. E esse x sub 1 daqui, a gente escreve menos x sub 1, certo? Beleza? Tudo isso dividido entre x sub 2 menos x sub 1. Esse cara daqui é o mesmo que esse daqui, certo? E aí o que acontece? Ficaria só o t aqui, né? E ficaria menos x sub 1 mais x sub 2 dividido entre x sub 2 menos x sub 1. E esses dois caras aqui são o mesmo, portanto a simplificação dá t, certo? Então todo esse camarada aqui é t, certo? Analogamente a gente tem que simplificar o outro cara que está aqui, né? X sub 2 menos x sub t dividido entre x sub 2 menos x sub 1, né? Certo? Aqui, nesse caso, como é que ficaria a expressão? X sub 2 menos x sub t, e o x sub t é o quê? É justamente x sub 1 menos t por x sub 1 mais t por x sub 2, né? Que era o mesmo que eu tinha escrito aqui, né? Tudo isso dividido entre x sub 2 menos x sub 1, ok? Aqui o que ficaria? X sub 2 menos x sub 1, certo? Menos, como esse fator está repetido nessas duas expressões, né? A gente pode tirar menos t lá fora e lá dentro ficaria... certo, né? Melhor tirar... Na verdade aqui ficaria assim, né? A gente apaga esses caras e esse cara vai mudar por um sinal positivo e esse cara aqui por um sinal negativo, certo? Aí seria melhor tirar o t positivo e aqui ficaria x sub 1 menos... de fato, acho que era melhor o negativo, né? Certo? Tiro o negativo e aqui dentro ficaria como? Ficaria menos x sub 1 mais x sub 2, tudo isso dividido entre x sub 2 menos x sub 1, né? A gente fatora o x sub 2 menos x sub 1 e ficaríamos com 1 menos t dividido entre x sub 2 menos x sub 1. A gente cancela e tudo isso aqui seria 1 menos t.
Então todo esse cara daqui é a expressão 1 menos t, certo? Então daí teríamos que f de x sub t mais o x sub t era o quê? Era justamente essa expressão daqui, né? Que era o mesmo, que é isso aqui, que é o mesmo que escrevi isso aqui, né? 1 menos t de x sub 1 mais t de x sub 2 menor estritamente. Agora vou escrever aqui o t, esse cara aqui vou escrever f de x sub 2 mais, aqui escrevo 1 menos t, que seria devido a esse aqui, e esse cara agora aqui, que seria o f de x sub 1, certo? Se a gente reescreve, né, um pouquinho a equação, a desigualdade, desculpa, teríamos que f de 1 menos t por x sub 1 mais t por x sub 2 é menor que 1 menos t por f de x sub 1 mais t por f de x sub 2, onde esse t, né, estaria onde? Estaria entre 0 e 1, certo? Como foi definido antes, né? E esse aqui seria o quê? Essa aqui é a definição de quê? É a definição de que uma função é côncava para cima, né? Se a gente vai para as definições, né? Se uma função satisfaz essa condição daqui, a gente fala que é côncava para cima, né? Tá? Logo, então, daí teríamos que a gráfica da f então aqui teríamos para passar aqui pela definição, né? Temos que a gráfica da f que é côncava para cima. Sobre quem? Sobre qual intervalo a gente fez análise? Sobre AB, né? Na verdade a gente fez sobre todo o AB. Acho que quebrar aqui um x1, um x2 e botou um x sub t, né? O qual está percorrendo todo o intervalo. Certo? Dúvidas, perguntas até aqui? Não, né? Tá mais ou menos tranquilo a teoreminha, né? Beleza. Então, a gente acabou de mostrar, né? Como que como é que a forma que aparece aquele teorema que a gente sempre usa em cálculo, né? Certo? Quando a gente analisa, por que a segunda derivada dessa informação? Então a gente já sabe por que justamente a segunda derivada dá essa informação, tá? Agora vamos ver um teoreminha aqui, uma definição antes disso, tá? A definição seria, digamos, um ponto. E considere que esse ponto seja da forma f, não, x sub 0, desculpa, f de x sub 0, tá ok? Um ponto de uma função. E digamos que essa função vamos chamar a f, né? Onde a concavidade, escrevi errado aqui, onde a concavidade da função, né, muda de sentido, tá? Então esse ponto onde a concavidade muda de sentido, né, é chamado de ponto de inflexão da gráfica da f. É chamado de ponto de... Opa, vou colocar outra cor aqui. Ponto de inflexão. Se não me engano era assim, inflexão, sim, da gráfica. F. O que significa isso aqui? Se a gente tem uma função aqui, a gráfica, na verdade, e temos um ponto, tá? Digamos um ponto aqui seria
x, aqui seria f sub 0, portanto o ponto seria esse cara daqui. Ok? Então, o que acontece? Acontece que nesse ponto, né? Se numa parte dele, digamos que a concavidade está nesse sentido e na outra está assim, né? Ou seja, muda o sentido da concavidade, esse ponto vai ser chamado de ponto de inflexão da gráfica da função, né? Ok? Ah, estava esquecendo aqui, né? Porque acontece que a gente fez a demonstração da parte 1, né, do teorema, né? Só dessa parte aqui, né? O teorema 2 fica como exercício, né? A parte 2, na verdade. Tá, isso aqui é um exercício. Tá? E é a mesma metodologia, tá? Beleza, então, de fato, então a gente agora pode colocar podemos ver o seguinte teoreminha, né? Que ele diz que se temos uma função f onde c e f de c, né? Seja cf de c um ponto de inflexão, tá? Da gráfica de uma função f, tá? Então vamos supor que essa função f é diferenciável de uma função f diferenciável, digamos que no intervalo AB, tá? Ok? E suponha que existe um ponto C que está nesse intervalo. Ok? Então, nós vamos poder garantir o que? Que se existe a derivada, se existe a segunda derivada da função nesse ponto, então essa derivada, tá? O valor dessa derivada, da segunda derivada dessa função vai ser igual a 0, tá? Agora, a demonstração, né, é basicamente fazer uma análise nesse ponto, tá? Ou seja, vocês vão calcular o que? Nós queremos saber de fato quanto é que é a derivada no ponto C, né? Bom, quanto é que é a segunda derivada, certo? Então vocês têm que calcular o que? Vamos calcular quanto é que seria o limite quando h vai para 0 da função f de c mais h menos f de c, né? Tudo isso dividido entre h, ok? Opa, aqui faltou uma linha, certo? Só que aqui vamos analisar o limite pela direita e também a gente analisa o limite pela esquerda, né? Tá, então isso aqui já também é um análise padrão, né? E a gente vai deixar isso aqui como se fosse um exercício, ok? Só que o que é a parte interessante daqui? Uma parte interessante é ver um contra-exemplo, né? Ou uma recíproca onde não aconteça de fato isso aqui, né? Vamos ver aqui vou colocar aqui como se for uma observação. Tá, vamos colocar aqui uma observação. Tá. Se a gente tem que a segunda derivada em um ponto C é igual a 0, então isso aqui não necessariamente implica, tá? Isto não necessariamente implica
era necesariamente implica que necesariamente implica que esse ponto C, F, C de C, né? Seja um ponto de inflexão, tá? Tá ok? E vamos dar um exemplo disso aí, tá? De fato, observe o seguinte exemplo. Vamos contar de fato. Observe o seguinte exemplo. Observe o seguinte exemplo. E vamos colocar aqui um exemplo. Bom, vamos construir aqui. A ver. A gente pode ver. Opa. Uma função f de x. E a gente precisava aqui um negócio tipo parábola. Right? Geralmente nem o pessoal considera uma parábola para dar esse contraexemplo aqui, mas vamos dar uma parábola que não esteja necessariamente na origem, tá? Que seja um cara mais ou menos que seja legal para desenhar, né? Que não corte os eixos, tá? Tá torto, né? Tá, esse seria o eixo Y e o eixo X, certo? E pegamos aqui tipo uma parábola dessa forma, né? A gente pode colocar, sei lá, aqui um 3, né? E aqui um valor 1, tá? E se a gente fazer isso, teremos isso aqui, né? Bom, de fato, a gente coloca aqui f de x menos, bom, devido a como a gente colocou os pontos desse vértice, né? Teríamos 3 mais 1. E para que seja mais evidente, tá? Vamos colocar aqui um negócio aberto, né? Digo com exponente 4, tá? Todo mundo lembra, né? Que quando a gente botar exponente espalha, né? Por exemplo, x quadrado é um negócio assim, x quarto é assim, x sexto é assim, x oitavo também tem um negócio assim, né? Opa, múltiplo, né? E se for cúbicas, né? X cubo é um negócio assim, x quarta, desculpa, x quinta, né? É um negócio assim, certo? Então estou usando isso, de fato, isso daí, né? Aproveitando esse comportamento que tem esse tipo de funções, tá? Então nós temos essa função aí. E quanto que daria a derivada? A derivada dessa função seria igual a 4 vezes x menos 3 ao cubo, certo? E isso implica o quê? Que a segunda derivada dessa função seria o quê? Seria 12 vezes x menos 3 ao quadrado, né? Agora, esta expressão daqui, mas nós temos que essa expressão daqui, né, a segunda derivada, é identicamente igual ao zero, né? Se e só se acontece que x é igual a 3, certo? Então, nós vamos ter o que aqui? Vamos ter que a primeira, a segunda derivada da f no ponto x, tá? Vai ter o seguinte comportamento. Vai ser estritamente positiva e estritamente negativa se acontece o que? No caso do positivo, como que a gente faz que essa expressão seja estritamente positiva? Certo, ela vai ser sempre positiva igual a zero, né? A gente não teria valores negativos, então teríamos que é estritamente positiva
se por exemplo x, né, for diferente de 0. Certo? Ok. Certo. Então observe que mesmo que, por exemplo, se o x é um número menor que 3, né, ela é estritamente positiva, e se o x, né, também é maior que 3, também é estritamente positiva, né? Então o único ponto onde a função, né, nesse caso, desculpa, nesse caso aqui, o único ponto onde a função atinge o zero, né, ela, mesmo do lado esquerdo como do lado direito, né, ela tem esse comportamento de que sua segunda derivada sempre é positiva, né? Então daí, como a f, né, não muda, não muda de sinal, né, tá? Ou de sentido, entre aspas, sentido, tá? Tá? Então teríamos que a concavidade, então a concavidade, opa, a concavidade também não vai mudar. Tá certo? E de fato, né, ela fica sempre sendo côncava para cima, certo? Daí, ou portanto, o único candidato que a gente tinha aqui, né, para ser um ponto de inflexão, que era o x igual a 3, tá? Que seria igual, esse aqui de fato é 3,1. Desculpa, 3 seria esse ponto, né? 3, 1, né? Esse ponto aqui não é ponto de inflexão. Tá? Da gráfica da f. Tá? Bom, então observe que esse teorema, né? Esse último teorema que a gente escreveu aqui, de fato diz que se a derivada existe, esse ponto daqui e esse ponto daqui é um ponto de inflexão, então a derivada, né, vai ser igual a segunda derivada, desculpa, vai ser igual a zero. Mas se a gente tem que a segunda derivada é igual a zero, isso não necessariamente implica que esse camarada aqui seja um ponto de inflexão, né? Tá, então a gente já viu um contra-exemplo onde de fato isso não é verdade. Tá. Ok. Beleza, então vamos ver um pequeno exemplo desse aqui. Tá. Exemplo. Determine os pontos de inflexão de vamos colocar aqui, determine, então estou pensando a função, determine os pontos de inflexão da função f de x, uma que possui pontos de inflexão. Tá, a raiz cúbica tem um ponto de inflexão, vamos aproveitar isso aí, só que para dar colocar, dar um pouquinho de dificuldade, né? Vamos trasladar e a nossa função, tá? Certo? Então, para lá, temos a solução, como que seria aqui? Para calcular a solução, observe que quanto que seria a primeira derivada? A primeira derivada dessa função, raiz cúbica de x menos 1 mais 1, né? Seria igual a 1 terço
certo? De x menos 1, tudo isso com expoente menos 2 terços, certo? Depois a gente calcula a segunda derivada. Nesse caso, quanto quedaria aqui? Bom, aqui seria esse cara cair na frente, né? Usando as técnicas de derivação. Aqui seria menos 2 vezes 9 por x menos 1 com expoente menos 5 terços, né? Ok? Agora, quem que seriam os possíveis pontos de infecção? Eu vou colocar aqui possíveis pontos de infecção. Tá? Os possíveis pontos de infecção seriam primeiro caso, segundo caso. O primeiro seria os pontos x sub 0, tal que f, a segunda derivada nesse ponto, seja igual a 0, né? Certo? Então, existe a possibilidade de que nessa segunda derivada a gente consiga pontos onde pontos x sub 0, né? Que eu coloque aqui de tal forma que esse camarada aqui dê 0. Não, né? Então, portanto, nesse caso não existem, né? Então, aqui a gente escreve, neste caso, não existe. Né? Pois, não dá para zerar essa expressão daqui, né? Pois, f de x, pois, não existe um ponto x sub 0 que seria essa expressão, né? Pois, não existe um ponto x sub 0 tal que aqui a gente colocaria menos 2 sobre 9 e 1 raiz cúbica de 5 de x menos 1 com exponente 5, 0, certo? Seja igual a 0. Ok? Agora, o outro lugar onde a gente pode encontrar pontos de fricção é justamente quando não existe, né, a segunda derivada nesse ponto, né? Então, se a gente analisa nesse caso, teríamos que neste caso de fato se existe um único ponto, né? Quando que a segunda derivada ficaria ou quando que a gente teria que a segunda derivada, ou seja, esse cara aqui não existe, tá? Teríamos que justamente ela não existe quando essa derivada tem um valor que seja um pouco estranho, né? Por exemplo, que a gente consiga um sobre 0 ou um infinito, né? Ou um menos infinito, dependendo do caso, né? Então, observe que como a segunda derivada, como é que é a segunda derivada? A segunda derivada é esta expressão daqui, mas de fato essa expressão é o mesmo que 2 sobre 9 por 1 sobre raiz cúbica de x menos 1, tudo isso com exponente 5, né? Então, nesse caso, como a derivada é essa expressão daí, em que caso não existiria a derivada? Então, a derivada não existe para justamente o que? Se a gente considerar x sub 0 seria para x sub 0 igual a 1, né? Porque se eu coloco 1 aqui, né? Daria quanto? Ficaria 1 sobre 0, né? Tudo isso multiplicado por 2 números. E esse aqui, de fato, não dá para calcular, né? Tá? O único que a gente faz nesses casos é falar, ah, tá, o cara deve ser infinito. Certo. Então, sendo que a gente já determinou um ponto, né? Onde existe a possibilidade de que esse cara seja um ponto de inflexão. Então, a gente faz uma análise, né? Vamos colocar análises. Que a gente vai chamar de análise dos pontos de inflexão. De o que acontece em certos casos, né? Primeiro,
o lugar onde a gente vai analisar é justamente como a gente tem aqui a reta, né? Menos infinito, mais infinito, e desse lado, né, está o número 1. Então nós vamos analisar o que acontece nessa partezinha daqui, tá? Na parte negativa. Então, bom, na parte que tem o segmento que tem a maior parte negativa, né? Porque de fato, né, aqui é um pedacinho, né, que é positivo. Então, beleza. Temos essa expressão aqui. E observe que a função, né, nesse caso, daí, a segunda derivada nesse ponto seria o que? Estritamente positiva, certo? Para todo x que esteja no intervalo menos infinito até 1. Ok? Certo. Por que até 1? Porque observe como que é a função da segunda derivada. É dessa forma aqui, né? Raiz cúbica de x menos 1. Certo? Então, se o cara vai até de menos infinito, né? Até 1. A gente teria o que nesse caso, né? O cara é estritamente positivo, né? Porque aqui, se a gente joga o valor aqui, né? A gente subtrai, dá para calcular que a raiz cúbica do número negativo, a gente potência por 5, continua sendo um número negativo, mas na hora que a gente calcula aqui, né? Teríamos negativo menos alguma coisa, né? Esse negativo daqui multiplicado por esse negativo faz com que a expressão fique totalmente positiva. Tá ok? Então, nesse caso, teríamos justamente que daí a segunda derivada, né? Seria estritamente positivo, o qual implica que a função é côncava para cima, né? Então, f é côncava para cima, tá? Bom, e agora, e se a gente pretende analisar o outro intervalo, né? Qual outro intervalo? O intervalo que seria depois do 1, né? Aqui a gente tem menos infinito, mais infinito, aqui está 1. E aqui estaria, né, o restante da reta que está faltando analisar. Então daí teríamos que a segunda derivada novamente é estritamente positiva para todo x que está onde? Que está no intervalo. Qual é o nosso intervalo agora? De 1 até infinito. Positivo, tá? Se a gente tem isso, observe que a derivada, né? Opa, não é negativa. Estava faltando minha análise, né? Ainda a gente não sabe se é negativo ou positivo. Observe que estava faltando análises. Menos 2 novenas por 1 sobre a raiz cúbica de x menos 1, todo x menos 45. Ok? Agora, nós estamos pegando valores x, né, que estão justamente nesse intervalo. Se a gente pegasse, por exemplo, o número 2, né? Se o x fosse 2, então como que ficaria aqui? Ficaria esse aqui um número positivo. E esse aqui continua sendo uma expressão multiplicada por um número negativo, né? Se a gente faz o produto, isso aqui daria negativo. Certo? Então, é desse jeito que tá. Que seria o sinal, né? Desse caso, né? Então, observe, né? Que no ponto 1, a gente tem que a segunda derivada, né? Do lado do intervalo 1 até o infinito, a segunda derivada é estritamente negativa. E na parte do x, né, de menos infinito até 1, temos que a derivada é estritamente positiva. Tá? E isso que significa? Portanto, né, nesse caso a função, junto com o ponto, né, é fx sub 0 de fx sub 0. Opa. Como a gente falou aqui, esse é um valor já, né? Nesse caso seria... Sim, de fato a gente pode colocar assim, né? X sub 0, fx sub 0. E aqui a gente já mais que x sub 0 é o valor 1. Aqui ficaria f de 1.
Aqui ficaria 1 mais o f de 1 é quem? Aqui ficaria... daria problema assim. Ah, tá. Não, estou cometendo um erro, né? Aqui estou tentando avaliar a função f na segunda derivada, mas de fato a gente avalia aqui, né? Então aqui ficaria raiz cúbica de 1 menos 1 mais 1, né? Que é o valor da f. Aqui ficaria 1,1. Então esse ponto daqui vai ser um ponto de inflexão. Portanto, esse aqui é um ponto de inflexão. Tá certo? Lembramos que aqui estou avaliando na f, tá? Meu erro era qual? Ou por que demorei em perceber? Porque quando eu vi f de 1, né? O que eu tentei fazer foi, vou avaliar nesse cara, mas observe que aqui a gente tem f, tá? F, não é a segunda derivada, que seria o cara que estava aqui do lado, né? Ok? Beleza, então até aqui alguma dúvida, pergunta? Não. Não, não está mais ou menos tranquilo. Beleza. Aqui a gente pode ver o que seria, vamos ver agora. Bom, de fato, muitos mais exemplos vocês devem ter visto na parte de cálculo, né? E nós vamos ver agora um teoreminha a mais, que seria a derivada da teorema que garante a derivada da função inversa, tá? Tá, vamos ver esse teorema. Seja f uma função diferenciável, tá? Seja f uma função diferenciável, chegamos sobre o intervalo aí, sobre o intervalo, e além disso vamos considerar que essa função seja possua, tá, uma derivada estritamente positiva para todo ponto x que a gente pega desse intervalo i, tá? Se acontecer tudo isso aqui, então a função inversa tá? F, que a gente vai denotar com f menos 1, tá? É diferenciável sobre o intervalo f, é diferenciável sobre o intervalo f de i, né? Além disso, tá, vamos ter que para todo ponto x sub 0 que esteja no intervalo, né? Além disso, para todo x sub 0, para todo x sub 0 que esteja no intervalo i, tal que acontece que y sub 0 vai ser igual a f de x sub 0 e também que x sub 0 seja igual justamente inverso nesse valor, nós vamos ter aqui umas formulinhas, tá? Que seria que a derivada da função é inversa nesse ponto y sub 0 vai ser igual a 1 sobre a derivada da função no ponto x sub 0
o también puede ser escrito como 1 sobre a derivada da função f composta com a inversa, tudo isso aplicado no ponto y sub 0. Ok? Beleza. Algumas vezes, né, o pessoal acostuma denotar de outro jeito essas expressões, né? Às vezes, e vou colocar isso aqui de perto do lado, né? O pessoal acostuma escrever assim, né? Derivada da função inversa no ponto y sub 0, e muitas vezes coloca, né, 1 sobre a derivada da inversa aplicada em y sub 0, e isso aqui a gente pode escrever que seja igual a 1 sobre a expressão. Tá, então vamos tentar demonstrar esse teorema, tá? Opa, não é a solução, não, é a demonstração. Ok. A demonstração, como que seria aqui? Nós já sabemos que, bom, já tínhamos visto, né, um resultado que se f é uma função diferenciável sobre um intervalo e tal que essa derivada é estritamente positiva, vamos ter que f vai ser crescente sobre esse intervalo. Então, observe que f é um resultado que a gente já viu, que f é crescente sobre i. Tá? E além disso, né, isso significará que isso vai significar, e portanto, vamos colocar logo, né? Logo, a função inversa dessa f também vai ser crescente, tá? Certo? Ok, esses teoremas que garantem isso, né? Aí a gente vê algumas coisas similares com continuidade, né? Certo, temos isso aí, tá? Funções crescentes sobre i e logo a inversa também. Então, se a gente considera seja um ponto x sub 0, onde a gente aplica a função nesse ponto e vamos transformar esse ponto no y sub 0, ok? Além disso, vamos considerar também que como essa f, né, pelo menos em um intervalo, em uma pequena vizinhança, né, está se comportando, está tendo existência nessa inversa. Então teríamos que se f x sub 0 isso é igual a y sub 0, também teríamos então que o x sub 0 seria igual à inversa desse cara. E outra coisa que a gente pode ver aqui é que nós podemos definir, tá, um certo k, tá, de tal forma que f inversa aplicável em y sub 0 vai ser tudo isso menos a inversa da f no ponto y sub 0, certo? Teríamos essa expressão e eu posso chamar, né, como observo que está dependendo aqui de uma h, posso chamar ela de um k de h. Ok, então já temos esses três valores aí e observe que tal que só para garantir que tudo tenha sentido, né, vamos pedir que o y sub 0 mais h
esteja no intervalo da imagem, né, que seria o FG. Certo. Como? E vamos calcular aqui. Quanto que seria o valor de K aplicado em 0? Seria justamente a imagem inversa de y sub 0 mais h menos imagem inversa da função y sub 0, né? Mas como esse h a gente já falou que é igual a 0, né? Então teríamos a mesma expressão tanto da esquerda como da direita, e isso aqui seria 0, né? Além disso, né? Temos que, além disso, que outra coisa a gente pode observar aqui? Vemos que de fato, né, esse H que está aqui, né, não pode ser 0. Então, além disso, né, nós teríamos que, como na inversa dessa função, já vimos, né, que pelo menos já tínhamos visto que pelo menos em uma vizinhança essa função estava bem definida e a gente podia de fato dizer, né, que ela é injetiva, né, numa vizinhança extremadamente pequena. Então, além disso, como ok, então a gente pode amarrar isso aqui. Além disso, como a imagem inversa dessa f tá? Seria injetiva, né? De fato, por que injetiva? Porque tem derivada positiva, né? A função é diferenciável em toda essa derivada. Então tem sentido da monotonicidade, né? Então a gente pode escrever, além disso, como tem sentido essa monotonicidade aqui, né? Isso implicaria que a função, que a f, né, é injetiva e portanto a função inversa também, né? Pelo menos nesse conjunto aí, nesse. Então teríamos que f é menos 1, é a inversa, desculpa, como f é injetiva, tá? Então teríamos que o valor h que a gente colocou aqui, né? Teríamos que h é distinto do número 0 se e só se acontece que esse k, né, um número distinto é 0. Desculpa, claro, distinto é 0, teria que ser distinto é 0. Ok. E assim nós vamos ter o que? Isso vai implicar que a imagem inversa nesse ponto y sub 0 mais h seria igual, né, pelo que a gente viu aqui, né, que isto seria igual a 1k mais a imagem inversa da f nesse ponto. Lembremos que temos o k e essa expressão daqui seria justamente o que? Um x sub 0, né?
E agora, isso implicaria o quê? Isso implicaria que, de fato, né, como a gente mostrou que esse cara é igual com esse cara daqui, então teríamos que K, né, teríamos que a inversa em y sub 0 mais h seria igual a K mais x sub 0. Isso vai implicar, como estamos aqui trabalhando com a inversa, né, que seria y sub 0 mais h igual a f de K mais x sub 0. Ok. Como a gente já tem essa igualdade aqui, nós podemos usar a definição de limite, né? Logo. Professor, Diga. o fato da função ser injetiva garante que a inversa dela também é injetiva? Pelo menos numa vizinhança, né? Onde a gente trabalha, né? Ah, tá. Como eu estou trabalhando, estou pedindo que a função seja diferenciável, né? Então, em um certo intervalo aí, e a gente, de fato, né? Estamos colocando um x sub 0 em particular, né? Tá? Bom, nós estamos falando para todo x sub 0, mas fixamos esse x sub 0 aí, né? Entendi já. Ok? Então a gente construi uma vizinhança e pronto, a gente soluciona o problema. Beleza. Tá? Então teríamos que a derivada dessa função, a derivada inversa dessa função no ponto y sub 0 seria igual ao que? Seria igual por definição, né? Ao limite quando h está próximo de 0 da função inversa no ponto y sub 0 mais h menos a função inversa no ponto y sub 0. Tudo isso dividido entre que sería dividido entre h, né? Opa, tenía que salir muy próximo. Ok, uma vez que a gente divide entre h, como que a gente simplifica essas expressões aqui? Teríamos o que nós... Bom, aqui teríamos que de fato nós já encontramos relações para isso, né? Esse cara daqui, essa imagem inversa estava aqui do lado. Certo? Imagem inversa é especificamente esse cara daqui. E além disso, né? Nós vimos que a imagem inversa do y0 seria x0, né? Se a gente faz as contas, né? Seria aqui limite quando h está próximo de 0 e teríamos a expressão aqui k a x sub 0, certo? Que seria justamente isso, menos esse cara daqui, que seria justamente x sub 0. Tudo isso é dividido entre h. Ok? Se a gente faz aqui uma simples conta, né? Seria limite quando h está próximo de 0. A gente cancela o x sub 0 e ficaríamos k dividido entre h. Certo. Ok. Agora, como que a gente faz aqui um pequeno... Vamos fazer um pequeno truque. 1 dividido entre o limite quando h está próximo a 0 da expressão h, né, sobre k, ok? Mas o que a gente poderia escrever aqui? Como que a gente ajeita essa expressão? K ficaria 1. Aqui teríamos K, né? E agora? Como que a gente troca toda essa expressão daí por uma expressão que dependa da f?
certo? Mas aqui vamos colocar aqui mais nós sabemos que, e essa aqui a gente viu na parte financeira, né, da demonstração, tá? Y sub 0 mais H é igual a F de K mais X sub 0, né? Seria igual a F de X sub 0 mais H, né? Mais K, desculpa. Agora, nós temos aqui esse H, e a gente poderia escrever no lugar do H, né? Seria F de X sub 0 mais K menos Y sub 0, né? Mas esse Y sub 0 não é mais que F de X sub 0. Aqui vamos colocar o limite quando H vai para 0. Agora o detalhe, né? Como que a gente analisa esse negócio do K? Por que que o K iria para 0, né? Quando o H converge para 0. Porque isso aqui está faltando justificar, né? Se o H converge para 0, então por que que o K também converge para 0? Certo? Porque uma vez que a gente consegue mostrar isso, né? No lugar de escrever H, a gente coloca um K aqui e isso que está aqui no denominador, né? Seria justamente o que? A derivada da f no ponto x sub 0, né? Para todo valor y sub 0 que está em fx, né? Mas porque de fato isso aqui o que a gente precisa, né? Seria mostrar que h converge para 0 se isso sim o k, né? Converge para 0. Bom, é só olhar aqui as funções, os valores, né? Que representam esse k e esse h, né? E observe aqui, né? Nós já sabemos que a função é diferenciável, né? E também vimos que ela vai ser crescente, né? Que então, como é que a gente verifica de fato que vamos ter que h, quando h vai para 0, né, significa que o k vai para 0. Esse aí é um negócio de continuidade, né? Certo? Alguma ideia de por que essa expressão se o h converge para 0, se somente se o k converge para 0? Isso é de fato por um negócio de continuidade. Isso aqui tem que dar uma lida, você está, porque essa é continuidade tem a ver muito com essa expressão que está aqui, tá? De fato é só olhar essa expressão daqui. Tá? Mas essa é a que dá, tá? A noção de porquê, tá? Essa aqui também vou deixar como tarefa porque essa aqui é continuidade, tá? Essa aqui fica como uma tarefa é fazer essa análise, tá? Mas de fato é possível fazer essa, entre aspas, troca, né, entre as condições de convergência de que H converge para 0 e que K converge para 0. Tá, ok? Então daí justamente nós já temos o teorema, né? Beleza? Ok, justamente aí nós já temos o teoreminha da função, né? Daqui, né? Então vamos colocar aqui uma pequena observação. De
de que a observação tem a ver justamente com essa parte aqui. Nesse caso nós consideramos só que a derivada seja positiva, né? Mas de fato é possível escrever um resultado análogo com a derivada negativa. Então vamos colocar a primeira observação, é que a gente pode escrever, temos um teorema análogo para o caso de que a derivada seja negativa, tá? Um resultado análogo é obtido, resultado análogo é obtido se a derivada da função nesse ponto é estritamente positiva para todo ponto x que está nesse intervalo, tá? Outra coisa é que a gente pode escrever vamos colocar aqui um negócio que tem a ver com a notação, né? Nós podemos escrever aqui que de fato a derivada da f, né, inversa pode ser escrita, né, como 1 sobre a derivada, tá, composição com f inversa, tá, sobre a fg. Tá, isso aqui só para quê? Já que eu escrevi isso aqui, né, por que eu sei isso daí, né, por que eu sei essa anotação daqui? Da onde que eu peguei essa anotação? Tá, lembrem que aqui, e por que eu falei aqui que o teorema já acabou, né? Observe que aqui, desse lado, a gente já tem a derivada da função f inversa no ponto y sub 0. E do outro lado, a gente já tem 1 sobre a derivada da função no ponto x sub 0. Mas, o que acontece? Que o ponto x sub 0, né, não é mais que a derivada inversa de quem? Do y sub... Desculpa, não é mais que a inversa do y sub 0. O erro que eu acabei de cometer, né, foi falar derivada inversa. O correto era falar, né, o x sub 0 é a inversa do ponto x, y sub 0, tá? Então aqui a gente faz o que? F linha, e no lugar de escrever x sub 0 a gente escreve inversa de y sub 0, tudo isto aqui, né? Depois a gente ajeita, né, usando a composição e pronto, temos isso aí, né? Só que eu parei nessa parte aqui porque é quase um pouco mais simples, né, perceber que aqui, né, esse cara de fato é a inversa ponto y sub 0, né? Tá? Ok, beleza, temos isso daqui, essa anotação, e vamos tentar ver vamos tentar calcular o inverso usando um exemplo, tá? Ok, vamos colocar uma função um pouco mais legal, né? Calcular a derivada inversa, vamos botar um D aqui, calcular a derivada inversa dessa função em um ponto 3 médios, se a função, né, f(x) for x quadrado mais 2, tudo isso sobre x mais 1, tá? Onde x está no intervalo de 1 até mais infinito. Ok? Ok, então bora lá, vamos tentar calcular aqui esse valor, né? Então, observe que para y a gente vai chamar aqui um y sub 0, onde esse y sub 0 seja igual ao valor 3 médios,
Tá? Esse y sub 0 teria que ser, né, a expressão x quadrado mais 2 x mais 1. Então, daí, né, vamos ter a equação x quadrado mais 2 sobre x mais 1 igual a 3 médios. Tá? E isso aqui vai dar origem ao que? Isso vai implicar. Opa. A gente pode escrever. Bom, de fato, para que vocês percebam, né? Isso deveria ter sido assim, né? Para 3 médios, isso aqui é um y sub 0. Mas os y são dessa forma, né? Então, nós escrevemos isso aqui. E daí seria só calcular, fazer algumas contas aqui, né? Para determinar uma equação. Então aqui ficaria 2 vezes x quadrado mais 2 igual a 3 vezes x mais 1. Isso implicaria o quê? Que nós teríamos aqui a equação 2 vezes x quadrado mais 4 menos 3 que está vindo daqui, né? Ficaria 1. Agora aqui ficaria 3x, né? E esse 3x, a gente, como 3x está aqui e passa desse lado, ficaria com sinal negativo, né? Igual a 0. Beleza. Ok, uma vez que a gente já tem essa pequena equação, só seria determinar as soluções, né? Tá. Então, vamos tentar analisar quem que seriam as soluções. Bom, como que a gente resolve essa equação? Temos duas formas, né? Ou a gente aplica métodos de faturação, né? Ou a gente usa a fórmula de Bhaskara, né? Dependendo do grau de dificuldade, né? Bom, e dependendo também quem que fica aqui, né? Nesse caso dá para usar Bhaskara porque é x quadrado, né? É uma equação de tipo quadrático, né? Tá, mas se vocês não lembram, a gente pode fatorar, né? E nesse caso aqui ficaria uma expressão da forma, lá, vamos ver aqui, seria 2x, 1x, certo? Aqui ficaria 1 e 1, médios, seria 2x, 1x aqui, e esses 1, né? Aqui deveriam ter o mesmo, o produto deles, né? O mesmo sinal daqui, e para acontecer isso deveria ser menos, né? E a gente confere que isso está certo porque é justamente o cara do centro. Portanto, aqui a gente teria que um dos fatores, né, seria 2x menos 1 e o outro fator seria x menos 1, todo isso igual a 0. Isso implica que os valores seriam de x1 médio ou x igual a 1, certo? Agora, o que acontece aqui? Observe que quem que era o domínio da definição? O domínio da definição fala que x tem que estar entre 1 e mais infinito, certo? Então esse cara não vai entrar dentro de nossa análise, né? Pois o x igual a 1 médio não está nesse intervalo. Então a gente só fica com x igual a 1. Ok? Certo. Então, como a gente já sabe que x teria que ser igual a 1, a gente pode chamar esse x de x sub 0, esse valor x, né, que é igual a 1, a gente chama de x sub 0, e nós teríamos aqui que isso seria o candidato para ser justamente a imagem, né, a f inversa de y sub 0, o qual de fato está no domínio da função, né? Ok, beleza. Agora, bora lá, quanto que se, por outro lado, quanto que seria a derivada dessa função em x? Observe que nossa função é essa que está aqui, né? X mais 2, x quadrado mais 2 sobre x mais 1, né? Se a gente deriva essa expressão aqui, seria a derivada do que está lá em cima.
multiplicado por x más 1, né? Ok, então seria um negócio assim, né? Derivada de x2 quadrado multiplicado por x mais 1 menos x quadrado mais 2 multiplicado pela derivada de x más 1, tudo isso dividido entre o quadrado de x más 1, né? Certo? Se a gente faz as contas, né? Essa primeira derivada aqui seria quanto? Seria 2 vezes x más 1 por x más 1 menos x quadrado más 2. Opa, aqui faltou a derivada, né? E a derivada desse cara daqui, essa aqui é justamente 1, né? Tudo isso dividido entre x mais 1 ao quadrado. A primeira derivada é só 2x. Ah, sim, é verdade. Deixa eu... Se a gente faz as contas aqui, seria 2x quadrado menos x quadrado, certo? E aí daria x quadrado, né? Aqui ficaria o x quadrado, aqui ficaria 2x mais 1, certo? Mais 2x. E aqui ficaria menos 2, né? Certo, tudo isso sobre x menos x mais 1 ao quadrado. Então, quanto que seria daí a primeira derivada no ponto 1? Bom, aí daria, opa, aqui é x. Daria menos 1/4, né? Certo? Bom, como a gente já conhece esse valor, então daí a derivada da inversa, né, no ponto 3 médios, não é mais que o que? É 1 sobre a derivada da f, certo? Aplicado na inversa do ponto 3 médios, né? Certo? Isso aqui é por causa do teorema, né? E isso seria quanto? 1 dividido entre a derivada calculada onde? Quanto é que é a inversa desse cara? A inversa desse cara, a gente calculou aqui, né? Onde estava? Certo, tá aqui, né? Era o valor aqui, certo? A gente colocou o valor 1 e nós já sabemos que a derivada em 1 era quanto? E esse aqui está aqui, né? Menos 1/4, né? Se a gente faz as contas, isso aqui dá menos. Eu só acho que é 1/4 só, não? É 1/4? Peraí, a ver, para ver as contas, blá blá, e 1, 2... X, sim. Sim, de fato é 1/4 positivo, né? Certo. Então, ok, obrigado aí pela correção. Certo, então daria 4 aí. Beleza? Então, até aqui alguma dúvida? Pergunta, meu erro foi... não sei por que coloquei negativo, né? Porque era só colocar uma aqui, e aí a gente... deve ter sido porque eu vi o 2, né? Devo ter, por algum motivo, colocado menos aqui, né? Tá? Porque era só colocar um e pronto, né? Aqui dava 1 quadrado, aqui dava 2 por 1, portanto o valor aqui era 2, aqui era 1, esse 2 cancelava com esse cara daqui, aqui ficava o 1 no numerador, e aqui a gente tem 1 mais 1 ao quadrado, né? O quadrado 4, né? Então ficava 1 sobre 4, que o seu colega, né, falou o valor correto, né? Ok? Até aqui alguma dúvida, pergunta? Não, até agora não. Não, tá tranquilo, né? Então, daqui, hoje, a gente pode... Vamos finalizar a aula de hoje por aqui.